Coisa boa. Agora, Fernanda, a gente vai falar de uma polêmica, viu? Uma obra da prefeitura aqui de Florianópolis que está, assim, causando esse burburinho, fica no Santinho. Segundo os moradores, uma rua está sendo construída em área reservada lá na Lagoa do Jacaré. Uma rua, viu? Uma rua sendo construída nesta área da reserva. Área, inclusive, de preservação ambiental. A comunidade quer entender por que a rua está sendo aberta, onde ninguém pode sequer construir. A reportagem é do Thiago Pires. Vamos ver. Hoje o SCC Comunidade vai até o Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré, das Dunas do Santinho. A pauta, uma denúncia feita por moradores e pelo Instituto Socioambiental Praia do Santinho, questionando a legalidade da aprovação do projeto de pavimentação e drenagem da rua Abelardo Paulo da Silva, assim como a solicitação de embargo da obra. Segundo a denúncia, a rua está em uma área de preservação permanente e de área inundável. Além disso, no documento é relatado que a rua não possui capacidade para a circulação de carros, nem de garantir o fluxo de pedestres de forma segura. E para entender melhor, viemos até aqui a rua Abelardo Paulo da Silva. A intenção da prefeitura é a pavimentação desta rua, que chega até este ponto, próximo à praia, e aí a continuação da pavimentação, encostado nestes terrenos, até próximo àquelas árvores lá de Ney Pacheco, para atender aqueles dois loteamentos ali que vocês estão vendo. Tudo isso acontecendo em cima dessa área de banhado, de preservação ambiental. Nós estamos falando do Parque Natural Municipal Lagoa do Jacaré, nas Dunas do Santinho. Dentre os moradores denunciantes existem oceanógrafos e doutores em geociências que defendem, com conhecimento de causa, a preservação desse local. Esse aqui é uma área rara ainda, é um remanescente de Mata Atlântica. Em períodos de muita chuva, ele é como se fosse uma esponja, uma grande esponja, ele absorve a água. E aí não faz com que as construções não sejam atingidas por essas águas. Além disso, essas áreas aqui absorvem muito carbono. Se a gente destruir isso aqui, isso vai tudo para a atmosfera também. E além disso, aqui é uma área importante para a recarga do aquífero Ingleses do Rio Vermelho, que abastece mais de 150 mil pessoas aqui da região norte da ilha de Santa Catarina. Toda essa parte aqui, esse campo de dunas que vocês estão vendo aqui do Santinho, ele faz parte de um complexo de dunas muito maior, que pega também as dunas do Rio Vermelho e as dunas da Joaquina. O transporte de areias, tanto aéreo quanto submerso, ele se dá predominantemente de sul para norte na ilha de Santa Catarina. Então a gente tem um sistema que a gente chama de bypass, onde a areia sai, por exemplo, de Moçambique, passa pelo Santinho e chega até os ingleses. A urbanização sem um planejamento, sem ter a consciência da interferência que a gente está causando nesse ecossistema, a gente interfere diretamente nesse processo de transporte das areias. A obra está estimada em quase R$ 722 mil. Ela teve início no dia 16 de janeiro, com prazo de 300 dias para ser executado. Mas se depender dos moradores, ela não será realizada. Ontem um caminhão da prefeitura chegou a vir aqui no local e despejou essa carga aqui com estas pedras. Eles retornaram à tarde, mas aí uma força-tarefa aqui feita pelas mulheres, principalmente aqui moradoras, não deixaram que o caminhão deixasse essa segunda carga. A Liz está aqui representando elas. Essa corrente foi feita, não permitiram, é isso? Não, barramos o segundo caminhão já ali no caminho. E ele teve que voltar, entrou em contato com a empresa, eles ainda queriam insistir, mas tiveram que retroceder. A rua que dá acesso é bem estreita e não é possível construir uma calçada, por exemplo, deixando o acesso ainda mais inseguro para quem precisa passar por ali. O Rafael é um dos líderes desse grupo que pede a paralisação das obras. A gente está falando aqui de 200 metros, num banhado, numa unidade de conservação, onde tem que ser preservado. E a prefeitura com esse projeto, que já vem da Câmara de Vereadores, que tem um posicionamento da Flora contrário a essa rua, quer colocar. A gente sabe que esses primeiros 200 metros da ligação lá da ponta, lá do Hotel do Costão, que vai até lá nos ingleses e depois vai passar por cima desse engordamento e vai sair na Dante de Pata e vai fazer um grande cartódromo em volta da ilha. Então esse é um pedacinho só que vai começar. E a gente não pode aceitar isso. A ideia é que a gente pode trabalhar o ecoturismo e outras formas de conseguir ter recursos através dessa unidade de conservação. Entramos em contato com a Floran. Segundo a nota enviada, a Prefeitura de Florianópolis informa que a obra realizada na servidão possui a licença ambiental e em nenhum momento intervém na unidade de conservação presente na região.
Além disso, a Prefeitura reforça que segue rigorosamente a Lei 9.106, aprovada na Câmara de Vereadores, que determina que a via deve seguir as características técnicas definidas na tabela do sistema viário. Na denúncia protocolada em diversos órgãos competentes, os moradores pedem investigação nas obras, resposta e apoio do Executivo Municipal. Gostaria de pedir, então, aí uma abertura de uma investigação, não é, sobre a legalização e a criação dessa rua aqui. Quando ela foi criada, como foi criada e por que ela foi criada. Não vamos deixar essa obra acontecer enquanto a gente puder, né, com o nosso trabalho aqui, mas a gente conta com o bom senso e com o ouvido do prefeito com relação às nossas reivindicações. E não se pode aterrar um banhado. Esse é o primeiro monte de pedras. Para você aterrar um banhado, ele vai ter que pôr muitos e muitos caminhões. E isso aqui seria a base, não é um calçamento, que é a área de preservação permanente. E pela lei do banhado, tudo isso teria que recuar 50 metros. Que lugar maravilhoso é isso aqui. Então, assim, vamos deixar continuar a ser maravilhoso? A gente grita do jeito que a gente pode gritar. A gente não tem a força do capital para fazer contratação de grandes advogados e escritórios. Então, o que a gente fez? Denúncias. Então, a gente denunciou no Ministério Público, denunciou na Floran, a gente denunciou nos órgãos competentes. E eles têm que se posicionar em relação a isso. Será que vale mais o concreto aqui ou vale mais a natureza? É isso que tem que se pensar agora. Enquanto os moradores aguardam respostas, nós também seguimos acompanhando de perto. Mas uma coisa é certa. Força, união e determinação dos moradores não vão faltar na defesa pelo espaço e pela não continuidade da obra. Rua aqui não! Eu sou Jacaré Poiô! Rua aqui não! Eu sou Jacaré Poiô! Muito bom o trabalho da nossa produção, do Thiago Pires, que trouxe pra gente aqui esta grande discussão. Por enquanto eu vou chamar assim, discussão. Os moradores querendo ouvir os detalhes da prefeitura, nós ouvindo os órgãos ambientais. Não vou chamar ainda de regularidade. Discussão. O fato é que a partir de agora a gente podem contar com a gente. Moradores do norte da ilha. A partir de agora a gente começa de fato a acompanhar cada passo dessa história. O Thiago Pires e toda a nossa produção para entender. A regra tem que valer para todo mundo. Se de fato for confirmado que há uma área de preservação, que esta rua está dentro deste perímetro, a regra é para todo mundo. Até porque, senhoras e senhores, não foi nenhuma e nem duas vezes que eu mostrei aqui para todo o estado casas irregulares sendo demolidas pela prefeitura, pela própria Floran. Recentemente, aquela tragédia emocional envolvendo o extremo sul de Florianópolis. Famílias que estavam lá há décadas foram retiradas. No maciço do Morro da Cruz, a história se repete. Quando a casa é simples, a patrola derruba rapidinho. A regra tem que ser para todos. E aqui no SBT, esse povo que está denunciando vai ter espaço para mostrar os detalhes que eles estão apurando.